Vida Pública. Bem-vindos à Vida Pública, realizado pela Fundação Baldino Amaral, TV Jornal Cruzeiro do Sul e TV Com. Este é um espaço democrático de reflexão e troca de ideias sobre os assuntos que, mesmo sem que se perceba, influenciam a vida de cada pessoa. Nossos projetos de vida, nossas esperanças, tudo aquilo que sonhamos para nós, para a nossa cidade e nosso país, passa pela esfera da vida pública. Espaço aberto à pluralidade, Vida Pública é um debate permanente sobre a realidade que nos cerca, para o qual estão convidados você, telespectador, e aqui em nosso estúdio todos os que têm alguma coisa importante a dizer. E a palavra hoje está com o ex-prefeito de Votorantim, Carlos Augusto Pivetta. Nascido em Santa Cruz do Rio Pardo, São Paulo, no dia 26 de agosto de 1965, Carlos Augusto Pivetta é casado com Suzana Martellini Pivetta e é pai de Saulo, Safiri e Lucas. Graduado em Direito pela FAD de Sorocaba em 1986, Pivetta foi vereador de 1989 a 1992 pelo Partido dos Trabalhadores, o PT, ao qual se filiou em 1986. Depois, foi vice-prefeito de 2001 a 2008 na gestão de Jair Cassola. E após isso, prefeito de 2009 a 2012. Foi também secretário de governo de 2001 a 2004 e secretário da Educação de 2005 a 2008 na gestão também de Jair Cassola. Atualmente faz assessoria jurídica para o Sindicato dos Rodoviários. Na vida política, agora apenas como filiado, acompanha a evolução da política e dá apoio aos candidatos do PT. Pivetta, seja muito bem-vindo ao Vida Pública de hoje. Eu agradeço a oportunidade, agradeço a Fundação Baldino do Amaral, Jornal Cruzeiro do Sul, TV Com. Muito obrigado, Fernando, por podermos falarmos as nossas experiências nesses anos de vida pública, mas que vida pública sempre focada na melhoria da nossa comunidade, na discussão de uma sociedade mais justa, de uma sociedade fraterna. E é isso mesmo. E bom, antes de começarmos, o telespectador já se pergunta: Pivetta, que não é nascido em Votorantim nem em Sorocaba, mas nasceu em outra cidade aí, pelo estado de São Paulo, como veio parar aqui em Sorocaba, aqui em Votorantim? Pois é, meus pais eram lavradores lá em Santa Cruz do Rio Pardo, aquele período dos anos 60 do êxodo rural, a tal da famosa geada no café. Meu pai eu tenho uma tia, né, em Sorocaba, meu pai que já havia morado em Sorocaba na sua infância. Acabamos botando as coisas no caminhão, no trem, na época da antiga Sorocabana. Viemos parar na Vila Assis, aqui em Sorocaba. Meu pai foi trabalhar na Barros Monteiro, na metalúrgica. E logo em seguida, em 1970, nós fomos para Votorantim, no bairro do Curtume. Né? Meu pai mora até lá, até hoje, meus irmãos. E eu deixei aquele bairro só quando me casei. Pois é, você veio bem pequeno de lá, né? Ah, com 3 anos de idade. Ainda não sabia nem o que era a vida. Não, tinha medo daqueles cobradores de ônibus, né? Via aqueles homens com cap assim, motorista, a gente morria de medo, pé descalço. É verdade. E Pivetta, você foi estudar Direito, isso já era algo que você pretendia fazer quando mais novo? Foi algo que aconteceu na sua vida, uma inspiração? Eu sempre tive essa vocação. Desde a minha infância, eu sempre questionei muito os valores da sociedade. Meu pai é um homem muito correto, daquelas pessoas que assim, sim, sim, não, não, a questão da honra, do nome. Minha mãe, muito trabalhadora, nos sustentou com a costura, porque meu pai teve problemas cardíacos logo nos primeiros anos de trabalho, não pôde mais continuar trabalhando e virou segurado do INSS, então era na costura que eu e meus 2 irmãos fomos sustentados pela minha mãe. Então nós tivemos uma infância muito difícil. E eu sempre fui muito ligado à Igreja Católica, aos movimentos da Igreja Católica. E naquela fase da teologia da libertação ainda, onde você questionava todos os valores em que você estava da sociedade. Nós vínhamos também de uma ditadura militar, juventude querendo participar, e eu sempre tive essa vocação por direito, né? Fiz escola pública a vida toda, prestei vestibular na FAD, naquela época você tinha que concorrer com 2.000 outros alunos, né, para poder passar a noite, né? Graças a Deus eu consegui superar todos os obstáculos e acabei me formando na turma de 86. Aliás, sua mãe costureira, você também, né? Um exímio costureiro, é isso? Já tivemos que aprender. O filho do meio, o mais velho já trabalhava, o pequeno não tinha condição, do meio aqui lavava, cozinhava, fazia as coisas e aprendia também a pregar lá uns botões, fazer uma barra, alguma coisinha, não tinha jeito.
E ainda, até hoje, você ainda tem essas habilidades? A Suzana já disse que eu não levo, dei um jeito para isso. Eu falei, você como filho de costureira é um fracasso. Mas não, se precisar a gente faz. Aliás, em casa nós não temos nem colaboradora, eu e a Suzana, nós nos revezamos lá nas atividades. Bom, a partir daí você atuou em direito, atuou como advogado, trabalhou no Sindicato dos Rodoviários, no qual você está novamente, né? Exatamente, foi um grande aprendizado. Eu fui lá como estagiário ainda em 85, período daquelas famosas início das greves, greve da Vima, greve que o sindicato, uma nova oposição estava tomando o sindicato, e teve todo aquele... Nós enfrentávamos ainda, eu mesmo como estagiário, a rota, né? Era proibido fazer greve, Lei de Segurança Nacional. Hoje, o vereador França respondeu a processo por Lei de Segurança Nacional. Eram todos moleques, no sentido da palavra de jovens, né? O França, Gileno, Paulo Eustáquio, que é o atual presidente. E nós fomos para esse aprendizado, caímos no fogo da coisa, né? Era um período que eu não tinha veículo, eu emprestava o carro do meu irmão, nós... então um Passat grande, branco, me recordo até hoje. Você entrava de ré no sindicato, a polícia toda na rua, os diretores entravam no porta-mala, você fechava e saía de lá, olha, eu sou estagiário, eu vim buscar um processo e levava os diretores embora, porque eles estavam lá. E por sorte não faziam uma revista, né? Se fizesse, estava todo mundo enrolado na época, né? E era grave realmente, né? E aí, no fim, a vida política, ser vereador, isso foi uma vocação também? Foi, eu participava do plenário para a participação popular da Constituinte, entre outras coisas, que estava fazendo a Constituição Federal de 88. Então, eu tinha todo um trabalho relacionado à Constituição Federal, justamente com na época, a Igreja Católica, ela mantinha esse grupo, né? Nos grupos chamados Fé e Política, e aí nós fizemos esse trabalho e eu gostei da ideia da Constituição. E como vereador eu teria a oportunidade de fazer a lei orgânica do município, a primeira lei orgânica democrática, que era a Constituição em 88, veio logo depois. E eu me candidatei por conta desse trabalho. Tanto é que terminou o mandato, eu nem me candidatei mais a vereador, porque eu entendi que a minha função ela já estava cumprida ali, né? Eu queria, na realidade, ter feito a lei orgânica do município. Grande parte das emendas, dos textos que tem na Lei Orgânica de Votorantim até hoje, eu posso dizer que eu fiz parte desse trabalho e algumas delas foram emendas minhas. Por exemplo, o idoso com 60 anos não pagar pelo transporte. Você sabe que a Constituição fala em 65 anos de idade. Isso. E tanto em Sorocaba quanto em Votorantim, isso foi inserido na Lei Orgânica. Em Votorantim foi inserido por mim. Acabei como vereador também. Votorantim foi, eu acho que a terceira ou quarta cidade que extinguiu a aposentadoria dos vereadores. O vereador com 2 mandatos, ele se aposentava como vereador. Tinha a famosa carteira de previdência dos parlamentares, né? E nós rompemos esse convênio, a nossa Câmara rompeu graças a um projeto de lei meu, com todo um trabalho de articulação que os vereadores de Votorantim tiveram também a grandeza de entenderem, mas foi em nossa iniciativa também. E eram 4 anos também de mandato? 4 anos de mandato. Normalmente o salário de vereador correspondia à época a 1,5 menor piso salarial da prefeitura. Então, o vereador em Votorantim ele recebia o equivalente a um salário e meio do menor piso salarial de Votorantim. Deveria algo em torno de R$1.000 hoje, né, considerando o salário mínimo. Então deve ser algo em torno de R$1.000. Esse era o salário que os vereadores recebiam. E para fazer a lei orgânica, se pensava em pagar um salário extra. E nós também conseguimos fazer uma movimentação, não conseguimos vencer essa história, mas todo o recurso que nós arrecadamos, e precisávamos, viu? Não só eu, como outros vereadores, nós fizemos doações daí, só assinamos na costa do cheque, porque nós entendíamos que o vereador já estava lá para fazer esse trabalho. Eram os tempos em que a política era feita de uma forma diferenciada. Você tinha verdadeiros estadistas como referência na política. Era até reflexo da conquista, né, do Direta Já, né? Então as pessoas estavam empolgadas. Idealistas, né? Toda aquela vontade. A ideologia falava mais alto, né? Muito mais alto. Hoje mudou um pouquinho de figura, bastante, até muito, por né? isso que também, claro, nós estamos no meio político, mas eu me pergunto sobre candidaturas, essas coisas, eu digo que se nós não tivermos uma reforma política profunda, não vale a pena o atual sistema político, porque eu pude fazer essa reflexão depois que eu saí do olho político, nós acabamos sendo mais um. Por isso que você não diferencia mais quem é quem,
partido A, partido B, essa situação toda. Claro que há diferenças, o PT tem diferenças, mas aos olhos da população é tudo igual, né? E nivela por baixo ainda. Então, se nós não fizermos reforma política profunda, desde a sua origem, da natureza das campanhas, do fortalecimento partidário, de que os partidos não tenham donos, das siglas de aluguel, se nós não melhorarmos todas essas condições, é muito difícil você fazer a diferença dentro do mundo político. Muitos políticos falam da questão da reforma política, muitos que estão até com cargos eletivos também a respeito da reforma política, e parece ser uma coisa muito boa para a sociedade e também para quem está se candidatando. Por que ainda não saiu, Pivetta? Porque ela vai mexer daí na estrutura de quem está no poder, sobretudo o Congresso Nacional. A presidenta Dilma se comprometeu com o movimento social quando nós tivemos os movimentos do ano passado, de junho, mandou para o Congresso Nacional uma reforma política profunda, que mexe com as estruturas de raiz política, por exemplo, voto distrital, ou voto distrital misto, que é o que eu defendo, lista por partidos, quer dizer, financiamento público de campanha, uma série que é defendido pela Ordem dos Advogados, que é defendido pelo movimento social, está lá, simplesmente não avança. Aí mexe numa coisinha, põe em cassação de deputado com voto aberto, faz alguma coisa. Então, para os deputados não interessa, porque se você observar coincidência de mandatos, é uma coisa que tem. Hoje você vê os mesmos nomes disputando eleições há 20 anos. O cidadão, vou dar o meu exemplo, não vou falar, né? Mas eu fui vereador, ok. Aí eu fui vice-prefeito. Durante o período que fui vice-prefeito, eu saí candidato a deputado federal. Fui o suplente a deputado federal, oitavo, terminei como quarto suplente, tive 40 mil votos. Saí candidato a prefeito 2 anos depois. Virei prefeito. Não consegui a reeleição. Agora tem eleição a deputado. Eu tenho patrimônio político, ou seja, tenho força política suficiente para ser candidato a deputado estadual, federal. Por que não sai? Se eu for candidato a deputado federal ou estadual pelo PT, dificilmente eu me elejo, mas eu mantenho o meu nome na força política, meu nome falado pela mídia, dentro do partido eu me cacifo, porque eu vou ter uma determinada votação. Em me cacifando, eu posso pedir cargos, pedir outras coisas a partir de quem venha a ser governador ou coisa assim, e me cacifo como força política para a próxima eleição a prefeito novamente. No momento em que eu não saio, política você tem aquela questão de 2 corpos, não, né? Sair um outro corpo ocupa. Então uma outra pessoa imediatamente ocupa o seu espaço e vai. Infelizmente, como você não tem coincidências de eleições, o cidadão se dá o luxo de ser candidato a prefeito, ser deputado, ser senador, ser governador. São os mesmos nomes. Você está há 20 anos discutindo os mesmíssimos nomes. Ele disputa 20 eleições seguidas e pode se dar o luxo de ganhar uma apenas. O cidadão vira senador, é o caso do Aécio. Ele é senador da República, vai ser candidato a presidente. Se não vencer, continua como senador, não acontece nada. Se você tivesse a coincidência de mandatos, eu escolhi, eu sou candidato a prefeito, sou prefeito. Se eu perder daqui 4 ou 5 anos, é que eu entro. Então o fim da reeleição, para mim, é fundamental. Eu sou contra a reeleição. Eu acho que o mandato tinha que ser de 5 anos, 4 não dá. Eu me sentiria o homem mais realizado do mundo se eu tivesse 5 anos de mandato. Que o ano passado eu teria terminado tudo aquilo que eu tinha planejado, né? Com a reeleição, o primeiro ano você entra, o segundo você já tem uma eleição, que é o caso agora, então para. Terceiro ano você já está com a cabeça na reeleição, quarto ano você não faz nada porque é o ano da eleição. Tudo que você faz, a população já diz, você está fazendo porque é eleição. Não, mas são 4 anos de mandato. Então acho que tinha que ter 5 anos de mandato sem direito à reeleição. É preciso colocar o dedo nessas feridas e os deputados e senadores não vão colocar o dedo nessas feridas porque significa perder poder. Che Guevara já dizia que a primeira tarefa de quem está no poder é se manter no poder. E eu discordo plenamente disso. 4 anos. Você foi prefeito por 4 anos, até 2012, tentou a reeleição porque você objetivava terminar outras ações, outros projetos de mais 4 anos. Sem dúvida alguma. Mas aí 8 anos seria demais, então. Demais da conta. Seria uma coisa assim... quem me conhece, as pessoas que conviveram comigo, percebem que a gente já não tinha aquela chama de mandato. Porque 8 anos, pode ver todos os prefeitos no segundo mandato
A partir do 6º ano de governo, ele já começa a visitar outros lugares, ele já começa a pensar em outras coisas, ou preparar a candidatura dele para deputado. Eu não vou falar nomes aqui, mas é exatamente isso que você tem visto. Né? Nem precisa dizer. Então, tem que acabar com isso, porque o problema que nós temos hoje é na base, não é de pessoas. Estou falando aqui de pessoas sérias, mas que, e eu mesmo estava vivenciando isso, estou dizendo a partir de mim, uma meia-culpa. Você não percebe, teoricamente, o que aconteceria comigo se eu alcançasse a reeleição. Chegaria agora, você manda fazer uma pesquisa, estou bem na fita, consegui a reeleição, estou bem na região, acho que eu consigo ser deputado estadual, me acerto com a cúpula partidária, vocês têm que me lançar candidato, tira fora algum maluco, entre aspas, um aventureiro, talvez essa palavra, que está querendo colocar o nome dele para começar a ser experimentado, e eu saio candidato, eu renuncio ao mandato, assumo meu vice, porque eu já fiz um acordo com o vice. Para com isso, eu acho que nós temos que realmente dar um basta. A democracia representativa, que é o atual modelo, é o grande problema. O povo quer democracia direta e o povo quer mudanças, não mudanças de pessoas. Quando eu digo mudanças, as pessoas tem que mudar as pessoas. Não adianta. O problema está na raiz, está na falta de uma reforma de Estado. Eu digo reforma política, mas tem outras reformas que precisam ser feitas. Reforma tributária, reforma na legislação de punição. Não dá para tratar todos os políticos como bandidos, da forma como acontece hoje. Você seguir os manuaizinhos que o Tribunal de Contas ou o Ministério Público, da forma como coloca. Se você seguir o manual, não tem problema nenhum, você saiu fora do manual, você é penalizado, ainda que a efetividade, que é uma outra questão. A Constituição Federal, ela fala, e me desculpe estar atropelando, Fernando, mas ela fala das condições de uma administração por moralidade, publicidade e efetividade. A efetividade está esquecida, que é a eficiência. Ou melhor, eficiência. O principal do administrador público é a eficiência. Só que para os fiscais de plantão, os tecnocratas, não, eficiência não vale. Você tem que seguir o manual. Mas escuta, esse manualzinho que você diz aqui, ele é mais caro e ele não resolve. Mas aqui é o que diz que tem que ser feito porque um tecnocrata, não sei em que época, bolou isso daqui. Aí você não segue o manual porque você vê que está errado, você fica lá com o Tribunal de Contas, você fica lá com o Ministério Público, criando problema. E os administradores, eles ficam naquela coisa, eu enfrento essa situação ou não? Eu enfrento ou não enfrento? Exemplo de efetividade, embora o Tribunal de Contas não questione, o que aconteceu em Votorantim? O sistema de cheques para a compra de material escolar, o sistema de cheques para a compra de uniforme escolar foi provado que é o melhor sistema. A própria associação das empresas que vendem esse material acham isso melhor. Você preserva o comércio local, você dá direito da mãe escolher, pedagogicamente é muito melhor, você respeita a individualidade dos alunos, enfim, ninguém compra melhor do que uma mãe. Né? Não, faz a licitação, orientaram, tá lá, não tem material, não tem uniforme, vai chegar inverno agora, sequer foi licitado o material de inverno das crianças, enfim, quem que perde com isso? Quem perde é a população. Mas o Tribunal de Contas foi contrário à questão do sistema? Não houve nenhuma orientação do Tribunal de Contas em relação ao uniforme e material escolar. Houve sim um apontamento nas contas de 2012 e que o apontamento fiscal ele levanta 2.000 itens, acho que isso. Aí ele aponta, você apresenta as suas razões e vai para as câmaras técnicas, que são órgãos técnicos do tribunal, e cada órgão se manifesta, aí vai para o relator, aí o relator manda você se manifestar, você apresentar suas defesas, enfim, e aí tem o julgamento. Simplesmente o auditor foi até lá e falou, olha, a entrega dos uniformes da forma como é feita fere a lei de licitações, o que é absurdo porque é bolsa. Nós não estamos comprando uniforme, nós estamos dando uma bolsa de incentivo à educação. Faltou alguém dizer isso para o auditor. Né? Eu vi aqui em Sorocaba que tem o Bolsa Atleta. O que é uma bolsa? A bolsa não tem licitação. Bolsa Transporte. No momento que eu te dou o direito ao transporte para o universitário, você escolhe
qual a melhor forma? É bolsa, é gratuidade. O que precisa? Uma lei aprovada na Câmara, olha eu escorregando aqui no português, e ao mesmo tempo critérios objetivos. Bolsa Família. Não diz para o bolsista que está recebendo bolsa, você tem que comprar isso. Não, você não pode comprar isso. Agora a marca, o mercado que você compra, isso você pode utilizar. Nós em Votorantim temos uma lei que institui a Bolsa Uniforme, é uma lei de incentivo à educação através da concessão de bolsas uniforme para a compra de uniforme e para a compra de material. Porque está comprovado que o uniforme e material escolar influencia diretamente no rendimento escolar das crianças. É simples assim, como tem o ProUni, como tem qualquer coisa, é bolsa. Só que a resposta que foi dada pela própria municipalidade é uma resposta que dá a entender que está havendo licitação na compra. Então houve toda essa confusão, eu não vou entrar no mérito aqui porque eu não quero entrar realmente, mas a prefeitura optou por imediatamente suspender por um mero apontamento e está lá o resultado até hoje para as nossas crianças em Votorantim. Pivetta, você falou há pouco sobre a questão dos 5 anos, não a reeleição, que você é contrário, e também temos então de observar a questão da sucessão. Fica um candidato de um determinado partido por 5 anos e ele vai fazer o sucessor dele. O que dizer então da sucessão? Aí já há uma legitimidade maior, porque primeiro não é você mesmo, né? Então não há a pessoalidade, não é aquela situação pessoal. Você consegue transferir? Nem sempre você consegue transferir, né? Isso já está demonstrado, é um novo grupo. Segundo, há uma disputa de poder interna dentro dos partidos e dentro do grupo político para saber quem vai fazer essa sucessão. Então há maior debate. Eu tenho a caneta, eu sou o prefeito, quem é que é contra? Tchau. Você manda no grupo político. Obrigatoriamente você acaba indo para a reeleição. Quando é sucessão, não é tão fácil acontecer isso. Claro que também pode acontecer, tem a caneta, não sei o quê, mas não é mais aquela pessoa, é uma outra, né? E naturalmente surge debates para saber quem fará aquela sucessão. Isso você viu aqui em Sorocaba, você viu outros municípios, quando acaba o momento. E pode também o prefeito de plantão falar, olha, não quero saber, estou fora, os partidos que digam quem vão ser. Termina a fase dele. O processo político-administrativo não estão concentrados quando você tenta a sucessão numa mesma pessoa, né? Há uma tensão maior do que quando você é o candidato à reeleição. Você foi vereador até que ano? Da 92. E depois vice-prefeito? De 2001 a 2008. Nesse intervalo você ficou como político, teve até um trauma na sua família, né? A perda de 2 filhos. Sim. Uhum. Como que foi superar todo esse momento? Então, a minha história de vida, Fernando, para sintetizar. Como eu disse, a política foi eu fui levado a ela, eu tenho outros objetivos de vida. Eu saí de vereador, voltei para a minha atividade de advocacia, estava muito bem. Fundamos a Casa de Belém em Votorantim logo em 96, que é uma entidade que abriga crianças em situação de risco, participava da Ordem dos Advogados. Hoje se fala em Aramar, eu representei a região na ECO 92, para você ter uma ideia. E pela luta contra Aramar, nós com o ex-vereador Oswaldo Nossi, em Sorocaba, nós fizemos toda uma articulação regional para enfrentar a questão de Aramar à época. Então eu participava de muitos movimentos, né? Fui advogado do Movimento Sem Terra, que veio para Iperó. Eu tinha uma atuação, uma militância muito forte. O PT, em 2000, vivia um momento muito difícil em Votorantim, tinha expulsado seus 2 vereadores, era um partido tradicional. E num primeiro momento eu emprestei meu nome para aquela grande coligação, porque é o grupo político que estava lá há 40 anos, precisava ser derrotado, etc, Sim. etc. E eu saí candidato, aceitei colocar o nome, mas eu não tinha intenção de ir para dentro da prefeitura. Mas, para poder organizar essa coligação, a situação que estava, eu e minha esposa, que também é advogada, a Suzana, nós temos um escritório, assim, eu diria um escritório de sucesso de advocacia. Você falou dos traumas pessoais. Aí nós tínhamos tido a Safira em 98, me desculpe. Ela acabou falecendo com 45 dias de idade.
Depois, em 2000, nós tínhamos o Lucas, que acabou também falecendo. Então, nós tivemos assim 2 bebês que foi um trauma, né? E como eu e a Suzana, nós temos uma fé muito alicerçada, tínhamos o Saulo, a gente conseguiu superar. Isso também acabou motivando um pouco a gente. Falou, olha, vamos nos dedicar. A gente falou tanto em luta, em transformação, vamos tentar fazer isso dentro. A gente foi acreditando, foi com vontade. Não posso negar que o Votorantim teve grandes avanços graças à nossa atuação direta em alguns aspectos, mas é pouco. Você consegue fazer também as mesmas situações fora da política. Nós já voltamos na Casa de Belém, já estamos com outras atividades, voltamos para o rodoviário, você consegue também influenciar. É claro que quando você tem o poder político, você consegue muito mais. Mas esse poder, como eu falei, ele é muito limitado. E ele acaba sendo corrompido pela forma da estrutura partidária que você tem hoje e, ao mesmo tempo, acaba sendo limitado por uma legislação burra, atrasada que você tem. As necessidades das pessoas levam o Poder Executivo a tomar decisões cada vez mais complexas e ágeis. E você não tem instrumento para isso. Experimente fazer uma licitação numa prefeitura. Então a turma fala, ih, mais uma desculpa a licitação. Não é desculpa, gente. Não é desculpa. A lei de licitação é de 96, me parece. Sabe o que é depois de R$ 7.900 você ter que comprar, tomando decisões, fazendo concorrências? Sabe o que é você contratar empresas, nem sempre as melhores, aquele princípio da eficiência, que você já sabe que vai dar problema, você tem um custo, a empresa joga o valor lá embaixo, você já sabe que ela não vai cumprir. Quem contratou pedreiro na vida sabe disso. O cidadão põe um preço bom, olha que barato. Levanta a primeira paredinha, eu preciso pouquinho, depois ele para a obra e fala, por esse valor eu não consigo. Aí fica mais caro. É a mesma coisa numa concorrência, o cidadão joga o preço lá embaixo, ganha, porque é por preço, põe 2 tijolos lá na obra, eu quero reajuste, quero aditamento. E aí se o prefeito dá o aditamento, está lá o Tribunal de Contas. Se não dá o aditamento, para a obra, vai demorar não sei quanto tempo para retomar. É complicado tudo isso, precisa mexer nesses instrumentos, né? E a sociedade está mais exigente. A grande transformação que nós precisamos fazer no Brasil hoje não é mais levar os direitos sociais. Com o mandato do Lula, nós conseguimos levar os direitos sociais para toda a população. A Dilma reafirmou. Mas nós precisamos agora fazer a revolução do serviço público. Saber fazer. Porque todo bairro hoje, quando eu digo bairro, toda região já tem um posto de saúde. Funciona bem ou mal, mas está lá. Tem uma creche, tem uma escola. Você tem instrumentos públicos. Agora a pergunta é, eles funcionam a contento? Não. Por quê? Porque a forma como os instrumentos de gestão que você tem não são suficientes para dar conta. Você vai no supermercado, você fica meia hora, imagine uma prefeitura. Você vai numa fila de banco, você fica 2 horas, imagine uma prefeitura. Você manda seu carro arrumar, e eu vejo nas colunas de vocês, lá da reclamação do leitor, demora 4, 5 dias para chegar uma peça. E como é que a prefeitura, com aquele elefante na costa, vai dar as respostas que as pessoas acham que nem a iniciativa privada consegue dar? Então nós precisamos, por isso que é a reforma de Estado. Precisa mexer para a gente discutir daí o saber fazer. Porque direito social chegou. Bem ou mal, hoje o Brasil tem todos os seus mecanismos sociais colocados à disposição. O Bolsa Família cumpriu e cumpre um papel fundamental. O acesso à educação, quando é que nós tínhamos filho de trabalhador fazendo universidade de medicina? Hoje tem, né? Mas precisamos ter agora a revolução do saber fazer melhor. Não basta ter hospital, ele tem que funcionar, é isso que a população quer. Não basta ter a escola, ela tem que funcionar e funcionar bem. Então, a prefeitura ela não tem mecanismos suficientes para isso. Pivetta, quero agradecer muito a sua participação no Vida Pública de hoje. Eu é que agradeço, um grande prazer. São temas que me apaixonam, eu gosto desses temas. Gosto de debater desses temas e sempre que tiver oportunidade a gente vem aqui para colocar o nosso dedo nessa discussão. Com certeza será chamado, até porque está atuando aí na vida política, já foi ex-prefeito da cidade de Votorantim,
Tem muita história ainda por contar. Eu que agradeço, Fernando, um grande abraço. Muito bem, boa sorte na empreitada. O Vida Pública de hoje conversou com o ex-prefeito de Votorantim, Carlos Augusto Pivetta. O programa Vida Pública pode ser assistido no canal de vídeos do portal Cruzeiro do Sul em www.cruzeirodosul.inf.br, na TV Com, canal 7 da NET, TV Votorantim, canal 10 e TV Comunitária, canal 3 pela Supermídia. Agradecemos também a participação da nossa equipe de produção, o editor-geral Ednilson Jodar Lopes e o estagiário de produção Gustavo Henrique de Campos. O Vida Pública de hoje fica por aqui. Até o próximo.